Aí pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui a nossa escultura. Como eu falei anteriormente, é possível fazermos alguns trabalhos com poucas ferramentas, né? Como eu mostrei para vocês aqui algumas ferramentas que eu tinha, bem limitada, mas que a gente com uma madeira que consiga fazer uns cortes manualmente, né? Como essa emburana aqui, esse pedacinho de emburana que eu consegui com um amigo, um tronco antigo que tinha aqui, eu tenho aproveitado ele bastante, cortei em vários tamanhos, como eu trabalho com peças pequenas, então dá para fazer um monte de coisa. E aí eu estava com um pedaço, resolvi, né, fazer esses vídeos e mostrando para vocês que é possível uma pessoa que não tenha grande habilidade manual, que não seja nenhum artista, que não tenha nenhum dom, fazer alguns trabalhos de escultura para quem gosta, né? Até como hobby, terapia. Eu faço isso muito aqui como terapia, porque infelizmente a gente tem uma dificuldade de artesanato, arte no Brasil. A gente não tem tanto, não é tão valorizado assim, né? Infelizmente, né? A gente ainda tem uma cultura muito complicada para a valorização da arte. E então eu faço isso mais como terapia, como hobby, mas vendo algumas peças, principalmente por encomenda. E aí, como eu disse para vocês, com poucas ferramentas bem afiadas, tipo faca, alguns formões pequenos, né, formões maiores, algumas lixas, a gente consegue fazer algum trabalho inicial e ir exercitando, né? Você começa devagarzinho fazendo algumas peças simples e exercitando. Então, eu falei para vocês, né, que o primeiro passo era definir mais ou menos qual seria o animal, o objeto que você queria fazer a escultura. Tem uma madeira mole, né, uma madeira que possa ser feita com esses equipamentos que eu falei para vocês, o que é também difícil. Eu tenho muita dificuldade aqui na região em conseguir uma madeira mole, já fiz com madeiras bem mais duras, porque às vezes eu alço mão de uma retífica, então ela ajuda um pouco, mas não dá para cortar manualmente, é sempre com a retífica. E aí, você tendo uma madeira mole, né? A Pinus, eu nunca fiz um trabalho com a Pinus não, ela é muito fofa, né, digamos assim. Nunca tentei fazer algum trabalho com Pinus não, vou ainda tentar fazer. Mas a emburana, né? Antigamente a gente encontrava o cedro, encontrava cerejeira. Hoje a gente não encontra essa madeira mais para comprar assim madeireira. É muito difícil. Então, se na região onde vocês tiver uma madeira mole, vocês podem iniciar uma árvorezinha que foi podada e tem um tronco que não é muito, que tem aquele óleo, né? Que seja uma madeira que não tem um óleo, tipo uma jaqueira, né? Quando corta ela não tem aquele óleo que fica escorrendo, né? Mas a jaqueira já é um pouco dura, né? Então, tendo uma cajá, um pé de cajá, pronto. O pessoal utiliza lá em Recife, o pessoal utiliza muita casca da cajá para fazer umas esculturas de uns casarios, umas coisas lindas. Só que aqui na região também a gente não tem a cajá. Então eu tenho essa limitação aqui. Então, como eu falei, a gente pode ir desbastando, né? Definir qual é o seu objeto, a sua peça que você pretende fazer, inicie com uma peça simples, tire algumas fotos, imprima no computador, coloque em várias formas, né? Porque eu não trabalho com aquele anatomia, não tenho, como eu já falei anteriormente, não tenho muita habilidade e às vezes não tenho tempo para estar exercitando aquilo ali. Já tive, hoje eu não tenho tanto tempo assim, mas é importante quem quiser trabalhar anatomia, trabalhar os desenhos manualmente, para poder ir ganhando um pouco mais de precisão e tendo mais contato com a figura, é importante. Mas eu não trabalho dessa forma. Eu faço um rascunho na peça, vou cortando, é a minha técnica, cada um pode desenvolver uma técnica, demora mais, não tenha dúvida disso, mas foi assim que eu aprendi e é assim que eu utilizo hoje. Então qualquer pessoa pode fazer dessa forma. Aí, definido o modelo, você vai desbastando, vai observando a figura, observando a imagem, até chegar a um resultado muito próximo, né, da peça concluída. Né? Então a gente já tem aqui mais ou menos o formato. Esse passo daqui, a partir desse passo, eu já traço, já risco alguns detalhes, né, conforme a figura. Então a boca, né, a gente já vai fazendo aqui mais ou menos o formato da boca. Aquelas linhas, né, que a baleia tem aqui embaixo, a jubarte, no caso aqui é uma baleia jubarte. Então a gente pode já
fazer essas linhas, tá? Necessariamente. Ela não precisa, vai ser igualzinho aonde você vai cortar, pode ser, né? Às vezes eu faço só para ter uma referência, né? Às vezes eu já faço também, a depender da peça, o que eu quero exatamente, entende? Então a gente já tem aqui mais ou menos, já vou fazendo essas linhas, ó, observando um lado o outro, para que ela fique mais ou menos simétrica. No primeiro momento, às vezes ela não fica, não tenha dúvida, né? Eu não sou, como eu falei, eu não sou nenhum artista que estudei na faculdade ou que já fiz vários desenhos manuais. Já fiz, mas não trabalhando em cima do realismo, né? Exercitando com o intuito de fazer um trabalho. Fazia como rascunho, fazia uns trabalhos, fazia uns desenhozinhos, parava, ia cuidar de outras coisas, né? Trabalho, escola, enfim. Na minha época, a arte já era muito menos valorizada que hoje. Então eu precisava me sustentar de outra forma, certo? Então, infelizmente, eu não pude viver de arte. Mas enfim, hoje eu faço esses trabalhos aqui. Então, defino mais ou menos, né, alguns locais, né, que é o local onde ela espelha a água, tá? Então, a gente tem mais ou menos algumas informações que você vai riscar. E essas informações aqui você também pode, aí vai depender agora, aí vai ter que ter muito cuidado, quem não tem habilidade, né, de ir fazendo esses detalhes com a mão, tá? Com o estilete. Eu uso geralmente nessa etapa, eu uso a Dremel. Por que eu uso a Dremel? Porque eu tenho algumas pontas diamantadas, aquelas pontas que vende pela internet. Já utilizei até pontas de dentistas, né? Só que elas são bem pequenininhas, mas elas são legais para fazer olho, fazer boca, fazer um detalhe mais pequeno, uma coisa muito mais precisa. Mas para umas coisas maiores, eu uso outras pontas, tá? Que são lixas e tal. Então eu gosto de usar Dremel, principalmente na madeira mole, porque você vai com a Dremel aqui, ó, você liga a máquina e aí você vem aqui, pam, vai fazendo seus detalhes aqui e a depender da ponta, você vai dando determinados acabamentos. Mas quem não tem essa máquina, quem não tem essa retífica, você pode fazer na mão, ok? Então nada impede de que você faça esses tracinhos na mão. E os olhos também, coisas pequenas. Tá? Então com um bisturi desse aqui, tem outras pontas de bisturi que você pode utilizar para fazer um olho. Então você marca o local do olho e aí você vem com o bisturi cortando devagarzinho e tal. E você consegue. Esse aqui me ajuda muito. Esse aqui é de unha, certo? Então esse aqui ele me ajuda muito na hora de fazer um olho, tá? Então você pode fazer dessa forma. Outro que me ajuda bastante é esse aqui. Esse formãozinho de estilografia. Tem outros com as pontas, só que eu perdi alguns. Mas tem outros com as pontas que possibilita, são curvos, possibilita também você fazer o olho. Então, a partir daqui, a gente vai fazer uns trabalhos com a Dremel, tá? Eu vou afinar um pouco mais as nadadeiras, muito cuidado, né? Quem vai trabalhar com peças que tem pontas, né? Extremidades. Então, a partir daqui é muito delicado, então você tem que fazer um trabalho com muito carinho, muita atenção, porque ela quebra com muita facilidade, certo? Por isso também que eu uso a Dremel, porque a Dremel possibilita eu fazer esses trabalhos sem quebrar a peça, né? Acontece, mesmo com a Dremel, depender da espessura e depender da fragilidade da madeira, acontece de quebrar. Não se preocupe, cola, né? Às vezes eu coloco uma estrutura metálica por dentro para dar uma resistência maior e não quebrar novamente. Faz parte, entendeu? Tem peças de artistas aí que ele faz a peça solta e depois cola, né? Porque não tem como você fazer o acabamento internamente, entendeu? Então isso às vezes não é dito nos vídeos e tal, não é mostrado, mas acontece, entendeu? Acontece, ele quer fazer um detalhe mais profundo, né? Uma asa que tem uma... Então ele corta aquela parte, faz o acabamento todo, depois cola e dá continuidade, certo? É assim que se trabalha. Não desvaloriza a peça, né? Não desvaloriza por isso, faz parte da construção,
Certo, gente? Mas isso a gente não vê nos vídeos, não é falado, e a gente fica achando, nossa, é muito difícil, como é que eu faço e tal, né? Então, você vai vendo que é impossível determinadas artes o cabo fazer aquela escultura ali, é impossível. Então, o que é que ele faz? Corta a peça, faz a estrutura, cola novamente, né? E aí dá o acabamento e dá continuidade, tá certo? Eu já me frustrei bastante acreditando que era possível fazer aquilo ali, entendeu? E realmente não é possível, certo? Não é possível. Então a gente utiliza muitos mecanismos para chegar ao resultado final. É diferente de um molde, né? De uma estrutura moldada, que você vai completando, vai fazendo, vai criando, né? De dentro para fora. No caso da escultura, é de fora para dentro. Você tem a madeira, vai diminuindo, diminuindo até chegar ao objeto. No caso de uma escultura, ela é de dentro para fora. Você tem a base e vai enchendo, 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 enchendo e fazendo detalhe. Então é mais fácil você fazer um detalhe interno de que uma escultura em madeira. Eu acho a escultura em madeira um pouco mais complexo. Principalmente na forma que eu trabalho, que eu não crio desenho na madeira, né, faço várias perspectivas e tal, vários rascunhos, né, como os grandes artistas da Idade Média, na Idade Antiga fazia, entendeu? Seus rascunhos, né, seus trabalhos anteriores. Eu não faço isso, vou diretamente na peça. Acontece algumas vezes eu perder a peça, acontece, né? Mas tá sendo hoje mais difícil, porque a habilidade, à medida que você vai fazendo, você vai ganhando habilidade. Certo, pessoal? Então, a próxima etapa eu vou dar mais um desbaste nele, né? Você vê que ele está ainda um pouquinho gordinho, diminuir só um pouquinho aqui a nadadeira para dar uma proporcionalidade, certo? E aí, afinar um pouco aqui a cabeça, porque a jubarte ela tem a cabeça um pouco mais fina, né? Ela está parecendo uma orca, então eu vou afinar um pouco mais, certo? Com a faquinha, com o estilete, né? Com esse trabalho aqui, ó. Tá? Com muito cuidado, observar sempre a posição da madeira, porque tem posições que você corta, ela lasca, né? Você corta no sentido contrário à veia da madeira, então você precisa ter um pouco de cuidado. Cuidado para não se cortar, né? Esse equipamento aqui, ele às vezes escapola, eu estou usando luva porque eu já furei, fazendo isso aqui eu já furei o dedo 2 vezes. Então tem que ter muito cuidado, tá certo? Então você vai desbastando, olhando sua referência, sua imagem, para ver se está dentro daquilo, olhando de cima, olhando de baixo, para ver se ela está proporcional, se ela está simétrica, certo? Não se preocupe com um resultado 100%, tá? Inicie seu trabalho acreditando que você vai ter um resultado baseado no esforço que você fez, entendeu? No pouco conhecimento, ou no conhecimento razoável que você tem. Mas é isso, a gente não acerta da primeira, tá? A gente vai sempre no processo de construção. Então, evite tirar pedaços muito grandes, porque aí você pode matar a peça, né? A peça ela deixa matar, você não tem mais condições de recuperar e fazer aquele trabalho, porque ficou um pedaço menor que o outro, uma área menor que a outra. Então, busque sempre principalmente nessa parte aqui, que já é uma parte quase acabamento, né? De refinamento. Evite tirar pedaços muito grandes, tá? Vá sempre tirando pedacinhos pequenos, não importa o tempo, entendeu? Também aqueles vídeos do YouTube lá, o cara rapidinho fez a peça. Não é bem assim, entendeu? Ele demora, é editado ali, acho que vocês devem saber disso. É editado inúmeras vezes para diminuir o tempo, tá? Por isso que a gente vai ter vários vídeos aqui mostrando, porque não adianta também eu querer fazer no tempo acelerado, que vocês não vão entender e ver a peça sendo construída, tomando forma. É que é muito importante isso, é bonito você pegar um pedaço de madeira cru, né, inteiro, sólido, e de repente ele chegar a um resultado de um objeto, de um animal, né? É muito, muito gratificante, entendeu? Então a coisa não é tão rápida assim, e às vezes o caba lá que está fazendo o vídeo, ele está trabalhando em uma peça, mas já está fazendo vídeo de outra peça, então eles fazem várias peças de uma vez só. Eu geralmente não faço isso, eu gosto de trabalhar em cima de uma peça só, até porque eu não vivo disso,
entendeu? Então eu faço a peça, termino, depois pego outro. Queria muito poder viver de arte, mas infelizmente a gente não tem ainda essa estrutura e nem tem nome, né? Porque arte é isso, você tem que ter nome e tem que ter estrutura para dar volume, velocidade aos seus trabalhos. Eu ainda não tenho estrutura, não tenho condição financeira para poder me dedicar integralmente, ainda tem isso, dedicação, né? Para me dedicar integralmente à arte, certo? Mas eu espero que isso ocorra em breve. Certo, pessoal? Então é isso aí, ó. Vocês estão vendo aí, eu já tô, a cabeça ela já vai ganhando uma forma aqui já mais próxima do que eu quero, certo? Então aqui você no desenho ele tem já uma cavidade aqui, com a ponta do estilete você vai cortando, vai dando essa estrutura, certo? Então é possível fazer um monte de coisa só com essas ferramentas, mas como eu falei, além de ela estar bastante afiada, ela tem a madeira ela tem que ajudar. Se a madeira não for molinha, né, não possibilitar você cortar direitinho, você vai sofrer e não vai conseguir alcançar um resultado a curto prazo ou médio prazo. Vai demorar muito, não significa que você não faça. Mas você vai ficar, às vezes, entediado porque a velocidade ela diminui bastante em decorrência da madeira. Madeira dura, não dá para ser cortada com tanta facilidade. Beleza, gente? Então, olha só. Então você vai vendo que qualquer pedacinho que você tire, ela já lhe dá, ó, aqui já estou no sentido, né, que não é muito interessante, ela já está lascando. Então eu inverto aqui e vou buscando uma outra posição, tá? Então quando eu também com ele eu posso já ir dando uma estrutura mais lisa, né? Já posso tirando essas pontinhas aqui do corte, eu já posso ir acertando, certo? E o resto você pode tirar na lixa manual aqui e tal, ele sai, tá bom? Mas vamos nesse processo, tá? Eu vou trabalhar depois um pouco com a Dremel para vocês verem mais ou menos ela funcionando, tá ok? E aí a gente vai concluir nossa peça, beleza? Espero que tenham gostado, compartilhe aí, dê um joinha, e a gente, além desse trabalho, vamos fazer outros aqui. A minha intenção agora vai ser estar sempre trabalhando com vocês aqui, beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.